Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate, que hoje vai falar um pouco de história da nossa região. Nós vamos falar especificamente das belezas históricas de muita importância para a história não só da nossa região, como também do Brasil. Hoje nós recebemos aqui a diretora de Patrimônio Histórico e Cultural do Guarujá, Mônica Daige, e o professor emérito da Unisantos, Coronel Écio Secomandi. Boa noite, Elcio. Boa noite. Posso começar pelas moças? Pode, claro. Boa noite, Mônica. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado pela presença, Coronel. Posso continuar chamando de Coronel ou professor? O que Tanto faz. que você prefere? Professor. Professor. Mônica, muito obrigado por estar aqui no nosso programa hoje. Eu sei que você abriu aí uma brecha na sua agenda, Claro, de muito idas e vindas a importante. São Paulo. Mônica, eu queria que você explicasse, teremos agora um evento muito importante na Fortaleza da Barra no mês de maio. Eu queria que você contasse para o meu telespectador qual vai ser esse evento e como que a gente pode participar desse evento. Então, nós vamos ter a Semana dos Museus, que se inicia agora dia 16, né? Lá vão ser vários eventos. No primeiro dia, nós vamos ter um evento mais especial, né? Com a banda do Exército, que vai estar lá, né? Tocando. Junto vamos ter o lançamento do livreto do Coronel Secomandi. Vamos falar do livro. Que vai estar. E vamos ter a presença de outras autoridades e, enfim, para iniciarmos esse evento. E depois a participação de todas as escolas de Guarujá, né? Nos eventos vão incluir passeios, enfim, atividades que se relacionem à fortificação, à fortaleza. A gente faz desenhos, às vezes, com as crianças. Então, tem várias atividades inclusas na programação, né? Começa no dia 16 de maio e termina no dia 20 de maio. De maio. É. E aí, esse evento, ele é nacional, esse evento dos Sim. museus. Sim. Né? E aí, as pessoas, não só as escolas, mas outras... Claro. É aberto ao público. Sim. Quem tiver interessado em acompanhar a abertura. Como é que faz? Vai vender convite? Vai retirar convite? Não, é só comparecer Fortaleza nos dias, se quiser participar conosco dos eventos. Geralmente se iniciam às 9h, param para o horário de almoço, às vezes o pessoal, as crianças tomam seus lanches. Depois até às 16 horas, 17, estamos com o pessoal lá, com os eventos. Então, e vai haver a presença de monitores explicando... Sim, claro, tem o senhor contando a Ivan, história da Fortaleza, da construção. Todos os monitores, temos monitores fantásticos. Temos o senhor Ivan, que conta a história da Fortaleza no seu cordel, né? Ele toca e No meio do cordel ele conta a história da Fortaleza. Não. E ele é da comunidade ali, da Santa Cruz dos comunidade. Navegantes. Né? Da comunidade. Ele é maravilhoso. Antes de eu passar para o nosso consultor em estratégica, é importante essa participação da comunidade juntamente com o patrimônio que é a Fortaleza, né, Mônica? Claro, Eu queria que muito você falasse um importante. pouco dessa importância e dessa interação que já existe entre a Fortaleza e porque a comunidade, como o coronel falou no outro programa, se a comunidade não demonstrar um interesse, se ela não se apoderar no bom sentido daquele espaço, ele não vai ter a função social, histórica, Claro que é tão importante, né? para servir aquela comunidade. Lógico, é o uso desse equipamento, né? Daquela beleza. Hoje já temos aulas de artesanato, de manhã tem ginástica ali no gramado da Fortaleza, o pessoal vai com o professor já, aulas de violão, sabe? Estamos tentando resgatar vários professores a mais para ter outras atividades que possam ajudar na comunidade, para o pessoal ter esse ânimo de ir frequentar, né? A nossa Fortaleza, que é um patrimônio deles também, né? Então, devagarzinho, estamos tentando conquistar isso. Inclusive, vamos falar com a comunidade, chamá-los, falar da importância do que está se passando, do prêmio que nós estamos concorrendo, das 19 fortificações mais importantes do Brasil, que para eles, se isso acontecer, seria muito importante. Porque levaria turistas tanto para Fortaleza como para o bairro, para o restaurante deles, né? Para a padaria, fazer passeios ali, artesanatos e tudo. É uma coisa que geraria... Então, a gente está querendo a conscientização do pessoal todo
Agora mesmo saiu uma reportagem grande, né, no Diário Oficial de Guarujá, e nós pegamos vários exemplares e vamos levar para o pessoal, estamos levando. E ninguém sabe disso, ninguém sabe dessa importância, desse título. Então o pessoal, nossa, que maravilha, isso vai acontecer, estamos aqui do lado, isso vai ser bom para a gente. Então, essa conscientização eu acho que é muito importante. Coronel Seu Comande, você que já rodou o mundo e conhecendo fortalezas e edificações militares ao redor do mundo, todos os lugares em que a comunidade ela abraçou a causa, houve um progresso. Melhorou-se a infraestrutura, melhorou-se a própria condição de vida daquele núcleo que convive ali no entorno. Eu queria que você desse um depoimento em relação a essa tua experiência. Olha, uma das coisas que chama atenção é que as fortificações que se sobressaem são aquelas que estão cercadas por comunidades pobres em voltas. Porque quando o progresso chega, como é o caso, ela foi em Recife, pode falar sobre isso, o Forte das 5 Pontas, quando o progresso chega, ele acaba abafando. Isso é um princípio até de economia, né? A moeda nova espelha a moeda má. Então é a mesma coisa, quer dizer, o progresso acaba expelindo essa parte histórica. E a Fortaleza da Barra tem tudo para isso, ela tem o verde de um lado, depois tem a comunidade do outro, não tem nada atrapalhando, nada que alguém vai dizer, não merece ser patrimônio da humanidade. E a história da Fortaleza de Santo Amaro é uma das histórias mais ricas dentre todas as fortalezas. Por isso é que eu já andei já fui 13 vezes ao exterior. Só no Rio de Janeiro, eu fui, no Rio de Janeiro, eu fui 6 vezes fazer palestra em vários lugares na Academia Militar das Agulhas Negras, em Paraty, no Rio de Janeiro, na Universidade Federal, no Círculo Militar, no Clube Militar, no Palacete Laguna. Então, em vários lugares a gente vai tentando contar a história daqui da nossa região sobre esse perfil militar. É espetacular. E você falou da história. Existem registros, ricos registros da construção? Existem plantas da fortaleza que podem eventualmente ser... Olha, eu acho que é uma das poucas fortificações no mundo que tem um certificado de nascimento de 12 páginas, escrita manualmente pelo almirante Diogo Flores de Valdez, quando passou por aqui com uma esquadra de 16 navios da Invencível Armada, entre outras coisas, para dizer que agora quem mandavam aqui eram os espanhóis. Foi no período da União das Coroas. Da unificação ibérica entre Portugal e Espanha. Além do fato dela... E ela foi construída exatamente nesse período. Então ela é uma construção que remete à União Ibérica. Não foi uma construção portuguesa. Não. O desenho isso está registrado, né? O desenho é de da família Antonelli, Bautista Antonelli, que acabou sendo, a família acabou construindo todo o sistema defensivo das Antilhas. Mas o primeiro praticamente foi aqui. Então, e esse documento, eu tenho cópia dele, que me mandaram, e fui lá pessoalmente, Museu das Índias, lá no Arquivo Geral das Índias, em Sevilha. Então ainda está arquivado na Espanha. Está arquivado na Espanha. E tem alguma diferença em relação à arquitetura militar de uma construção espanhola para uma construção portuguesa? Porque o que a gente percebe, eu vou pedir para a produção jogar de novo a foto, ela é feita como se fosse em degraus, né? Isso é para favorecer a defesa. Olha lá. Ela é muito parecida com a que tem em Porto Rico, por exemplo, que tem... Cartagena, na Colômbia? Não, Cartagena não. Tem uma... Cartagena já é a cidade toda. Ela é murada, a cidade é murada. Fortificada. Aquilo ali você vê, na verdade, ela tem 2 níveis de tiro, né? Como se fosse um galeão, que também tem 2 níveis. Ela é feita mais ou menos como se fosse um navio. E como fosse um navio ancorado ali. Só que não dá para ser vertical, né, lateral. Então você tem uma plataforma de cima e uma plataforma embaixo, exatamente para botar canhão em cima e canhão embaixo. Então eles tinham 2 baterias e que qualquer embarcação que passasse ali, se não fosse amiga, iria a pique com certeza. Inclusive, vamos dizer, essa história de defesa é muito bacana, porque, por exemplo, por que se dá 7 tiros, né? 7, 21 tiros, essas coisas todas, o presidente da República, né? Tem uma quantidade de tiros de artilharia. Explique isso, por favor. Isso, por exemplo, quando chegava um navio, aqui quando chegava um navio, 6 meses um, 6 meses outro, geralmente. Primeiro, os navios não andavam sozinhos, eles vinham em frotas.
Então, quando chegava uma frota, se, vamos dizer, o Forte Augusto, que tem a visão para aquele costão, achasse que aquilo era navios que poderiam ser inimigos, dava um tiro. Uma frota inimiga dava um tiro. A Fortaleza da Barra dava 2 tiros. Naquela época, como isso aqui era tudo mato, né, a reverberação na mata ela alcançava todas as outras fortificações. E, por exemplo, de onde hoje é Cubatão, saía uma patrulha para São Paulo para avisar lá em cima que a capitania estava sendo... Isso até 1880, até no plano de defesa ainda era feito dessa maneira. Então, por exemplo, um navio de suspeita, quando chegasse e escutasse esse tiro todo, o que ele fazia? Da bomborda, estiborda, isso aí não interessa. Aqueles canhões que estavam voltados para a Fortaleza, eles atiravam para dizer, olha, estamos descarregando, atiravam lá, atiravam para dizer, estamos descarregando o nosso canhão e nós estamos precisando de socorro. Então aí podia entrar, era mais ou menos era assim. Essa comunicação. Isso, e veja bem, essa defesa, que às vezes a senhora, mas essa defesa era feita em três momentos. No primeiro momento, ele entra, passa, porque ninguém fica ali o tempo todo em cima da Fortaleza. Para chegar dali até o centro, onde é o Centro Velho hoje, demorava um bocado de tempo, são 8 quilômetros. Né? Quer dizer, a vela demorava. Uhum. Então, aí depois ele tinha que voltar. Então, tinha que sair, né? Ele tinha que voltar, tinha que sair. Então, nesse tempo de ir e voltar, ir, saquear e voltar, já estava toda a estrutura montada, cada habitante, que é bem diferente de hoje, cada habitante apto, ele tinha a sua arma e o seu lugar de defesa. E já sabia como agir naquele momento. Já tinha um plano completinho. Quer dizer, quando ele escutava o tiro da Fortaleza, ele já sabia que ele devia ir para o ponto designado para ele naquele momento, para uma situação daquela. Então é uma história... Uma pergunta agora do jornalista. Quando que você vai dar esse tipo de depoimento lá na Fortaleza, mostrando eventualmente... Existe essa possibilidade? As histórias serem contadas lá? Claro. Mas ela é contada por Cordel. Ela é contada. Mas quem conhece? Você é um... Pois é, mas nós vamos contar. Sim, essa história... Está no seu livro. Veja bem, isso aqui, eu fiz, esse é o 4º livro que eu faço, né? E cada vez você vai diminuindo mais. Por quê? Por que é desse tipo? Porque quem vai numa fortificação, você dá papel, ele quer visitar, não quer segurar isso. Então pega, dobra, enfia no bolso e pronto, e vai ler depois. Aqui está em 3 idiomas, com pouca prosa, muita iconografia, contando essa história, quer dizer, cada página tem uma. E eu tive apoio de 2 instituições ligadas ao Exército Brasileiro e o Poupex, né, que é a caderneta de poupança. Nós fizemos 5.000, foi distribuído por todas as escolas militares. Eu já tenho distribuído lá na Fortaleza também, e a gente está distribuindo gratuitamente. Né? Nas escolas, sim, está na material internet. Está na internet. Está na internet também. Está na internet. Nas escolas, então, os alunos receberam esse Nas material? Nas escolas, o senhor ainda não distribuiu. Não, nós vamos... nós temos que criar uma ação para fazer isso. Um livro contando a história. A gente está querendo fazer isso aqui com essa história, que é muito história curtinha, aqui está em 3 idiomas, primeiro botar um idioma só, mas tirar as fotografias e colocar imagens, assim, coisa mais lúdica para as crianças. Para a criançada ver. Isso estimularia crianças a conhecer um pouco, a ter um interesse maior pela história, né? Claro, da Fortaleza, falar para os pais, pai, olha isso, nossa Fortaleza, gostaria de conhecê-la, coisa que... Mesmo... Hoje, infelizmente. Não. Você esteve no evento no Recife. Sim. Conta mais como é que foi esse evento e a Fortaleza está aí às vésperas de receber a premiação de ser considerada um patrimônio da humanidade. Então, o que aconteceu? Foram 4 dias de seminário em Recife, no Forte 5 Pontas, no qual foram várias palestras, né, de várias pessoas que estiveram lá, de várias fortificações. E no último dia, nós nos reunimos e fizemos a Carta de Recife, que essa carta, ali estão especificamente, né, ditos, né, Coronel Sacomandi, quais as exigências para ser ganho, para você entrar nas 19 fortificações mais importantes, né, no caso. Então, nós formulamos essa carta e foi assinada pelos ministros, né, pelos
por todos que A ministra da Defesa, a ministra da Cultura. Então o governo também está apoiando essa reivindicação do Guarujá. E caso saia, vai ser a primeira... Do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Então, além da questão regional, tem a questão também do Estado que vai receber, que pode receber. E também está o Forte São João, né? Forte São João Pode também ser que a está. gente Na consiga Bertioga. as duas. Na Entre as Bertioga. 19 estão essas duas. Também está. Concorrendo. Sim. Na nossa região, só essas duas. Só o São essas João duas, e só. a Fortaleza Mas se da uma Barra. for, qualquer uma delas, vai ser a primeira no estado de São Paulo. Quer dizer, o ser Brasil muito, tem muito bom. 13 patrimônios culturais. Tá? Você Quantos pode ter- desses militares? Não, o patrimônio cultural é aquele construído pelo homem. O patrimônio natural é aquele construído pela própria natureza. Sim, mas desses 13, existe alguma fortificação? Nenhuma. Então seria A primeira. França tem 12 fortificações consideradas patrimônio da humanidade. Então seria, Mas não no tem caso do nenhuma. Brasil, seria a primeira. Sim. A primeira. A primeira no estado de São Paulo. E também ela está concorrendo, aqui no Brasil, ela está nesse Com outras- sistema com outras 19 fortificações. Então, quer dizer, 18. é uma coisa que outras regiões do Brasil também estão de Também olho, estão. porque representa Claro, também a claro. questão Claro, do claro. turismo e da valorização do equipamento e da região, né? Com certeza, com certeza. Mônica, a questão da estrutura, do acolhimento lá, é que precisa ter uma... A prefeitura está trabalhando para fazer um trabalho melhor ali para acesso, a questão de uma visita um pouco mais específica, você pegar uma condução, um barco e ir até a Fortaleza e ali desembarcar e subir, porque hoje o acesso é feito como? Só de carro? Ou você pode atravessar também de barca? Não, atravessar de barca. De barca, atravessar de barca e Se eu de for, se carro. eu sair de Santos, Você vai eu pela barquinha. vou de barquinha. Se eu for Pelo do Guarujá, Guarujá, tenho acesso ali. Como é que é o nome da? É uma estrada? É. Sim, é uma estrada. Estrada de Chamava, a moçada ela não gosta muito, não, chamava de estrada de pouca farinha. Pouca Porque farinha. a pouca farinha no sentido, qual era o sentido da pouca farinha? Como aquela estrada vai? Você tem um mangue e tem uma serra praticamente que liga desde ali até o Forte dos Andrada. Pode ver que daquele verde é o costão norte da Baía de Santos, né? Então ela ia acompanhando esse costão. E do lado você tinha o mangue. E o que acontece? A farinha que ia para lá, ela rasgava, né? O espinho rasgava e o saco chegava com pouca farinha lá. Então não é depreciativo. É uma coisa É histórica. apenas Nossa, nem dizendo que pô, chegava pouca farinha. Pouca Chegava farinha. pouca farinha, era só isso. Não é no sentido pejorativo de dizer Mas- pouca farinha não é. Mas Isso aí é um fato importante, histórico, tá vendo? isso é um- Importante esclarecer para a gente saber a origem do nome, que não é um nome depreciativo. Não é. É exatamente. Não. A comunidade abraçou a ideia, quer realmente receber o equipamento como um patrimônio. Eu acredito que a comunidade tem o maior interesse em receber. Nós estamos até fazendo as divulgações, explicando o que está acontecendo, né? Que nós estamos concorrendo, as 9 fortificações. As pessoas estão ficando muito animadas porque não sabem da importância, né? E colocando para elas que se isso acontecer, vai ser muito bom para todos, né? Para a comunidade, para a Fortaleza em si, para todos, né? Eu acredito. No meu ver, a comunidade é o que mais Vai ganhar. colabora ali. Porque você não vê, não invadem, não picham, não fazem Não tem nada. Tem o maior depredação, né? respeito. Não tem Respeito depredação. aquilo como se respeita uma igreja, Ou com uma própria casa, né? uma própria É verdade. casa. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, então, para se demonstrar para os delegados da Unesco que a comunidade cuida daquele patrimônio, Cuida, zela por ele, zela, né? Gosta Claro, dele. claro. Isso é levado em consideração no com momento da certeza. escolha. Sim. As condições, a falta de intervenções depredatórias, como o pessoal vai lá, pega uma pedra para construir a sua casa. Não, aquilo ali está preservado. Essa candidatura, digamos assim, foi a prefeitura que se candidatou ou foi uma comissão que veio e elegeu? Isso aí, na verdade, essa escolha foi do IFAM. O IFAM. Do Instituto O do IFAM Patrimônio Nacional. Exatamente. O IFAM é que vê qual é o patrimônio nacional. Todo ano você apresenta para a Unesco, né, uma proposta. E a proposta foi exatamente dessas fortificações, porque elas, vamos dizer, o sistema defensivo do Brasil, ele é bem diferente dos outros. Praticamente muitas fortificações, a gente tinha mais de 1000 pontos fortificados no Brasil,
Por quê? No caso dos bandeirantes, eles saíam, não é? As bandeiras de limite, elas saíam com 1.000 e tantas pessoas, índios, essas coisas todas. Mas essa moçada ia com passagem de ida. Então, a primeira coisa para você marcar a presença do Estado naquela época, o que era? Você construir um ponto fortificado, que ali servia de cadeia, servia de controle da população, servia para endemia, tráfico, o que você era controlar. Ali é que estava o Estado, né? A presença do Estado era a presença fortificada. Tanto que Martim Afonso, quando chegou em São Vicente, a primeira providência dele foi construir a paliçada. Exatamente. Que é onde se instituísse, colocava a lei, né? A representatividade do poder estava ali dentro e cercada, eventualmente, para se proteger Exatamente. E dos inimigos. Vamos dizer, essa projeção do poder militar, agora não, agora você faz, é diferente, né? Mas era feito pelo mar. Né? Então você tinha a projeção do poder pelo mar, aí você chama o que hoje se chama uma cabeça de praia, quer dizer, você escolhe uma baía, geralmente é baía, né? Você escolhe uma baía que seja fácil de ser protegida, faz o sistema de proteção dessa baía, né, para depois você começar a penetração para o interior, a exploração, visando depois o quê? Tirar proveito econômico desse sistema. Então, essas 3 fases é o que eu vou, por exemplo, apresentar agora, um projeto, né, no seminário do ICOMOS, que vai acontecer em Belo Horizonte a semana que vem. E você vai representando? Eu vou representando a Academia de História Militar Terrestre do Brasil, cuja sede é na Academia Militar das Agulhas Negras. É recente essa academia? Ela foi criada há muito tempo, há pouco tempo? Não, ela é de 1965, 66, de cabeça, desculpe. Mas então guarda toda a academia. Nossa, o que você pega, se você colocar lá, Academia de História Militar tb.org.br, você vai ver o que tem de publicações, tudo que tem de história do Brasil relacionada com a área militar está nessa academia. E nessa questão, ainda voltando, as fortificações eram feitas, e aí, eventualmente, todas as pessoas que vinham para a nossa região, enfim, elas primeiro habitavam ali dentro para depois se expandir. Tanto que quando... Habitava em volta, né? Geralmente é em volta. E aí, quando tinha alguma confusão, todo mundo corria para entrar no forte, Isso. que é onde eles estavam protegidos. Isso foi uma prática de todos os colonizadores europeus, independentemente... Uma prática que nós fazemos até hoje. Você não tem chave da tua casa, você não tem chave do teu carro, quer dizer, você tem um sistema de segurança. Então, esse sistema de segurança, na época, era você construir uma fortificação que você pudesse resolver todos os problemas. Eu comandei um quartel no Pantanal do Mato Grosso, já disse isso para você, que há 2 anos. Não era um quartel numa cidade, era um quartel que estava criando uma cidade, nem telefone tinha. O quartel era a ocupação... Exatamente, a hora que você ocupa, você faz aquela ocupação, você mostra a presença do Estado, aí as pessoas vão... Tá? Ali há a condição de habitar. Era uma época, estou dizendo, de 20 anos atrás, em que, vamos dizer, os paulistas, os mineiros, os Rio Grande do Sul, tratava que não fosse uma colônia. Quer dizer, o Brasil tinha até o século passado ainda tinha colônia sem precisar atravessar o mar. É verdade. Quer dizer, hoje foi colonizado e você só encontra... É impressionante o crescimento que teve nesses 20 anos. O próprio projeto Rondon era também uma forma de você divulgar com a ajuda das Forças Armadas, de levar o atendimento, um serviço de documentação para as fronteiras mais extremas ao norte do Brasil. Exatamente. Mônica Dage, você também está por trás da recuperação da Grande Maria Fumaça lá estamos, a do Secretaria Guarujá. da Cultura. A gente vai abordar esse assunto, mas no segundo bloco, porque eu já vou chamar, o TV Com Debate volta em instantes, vamos para o break. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Um banho de 30 minutos desperdiça 486 litros de água, o que é água suficiente para matar a sede de alguém por 8 meses. Tome banhos mais rápidos e não desperdice água. Ela já está faltando para muita gente. Programa TV com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos a diretora do Patrimônio Cultural do Guarujá, Mônica Dage, e o professor emérito da Unisantos, Coronel Écio Secomandi. Estávamos falando aqui no intervalo a respeito do sistema de fortificação da ilha de Santo Amaro, Guarujá. E você me deu uma boa notícia de que a Fortaleza do Itapema, que é uma fortaleza que fica ali na altura do centro de Santos, a gente consegue ver, é um pouco ao lado da Estação das Barcas, ali em Vicente Carvalho, ela vai ser reformada dentro dos padrões históricos. Conte um pouco dessa boa notícia, Mônica, por favor. Nós estamos buscando um projeto, né? Estamos com a Receita Federal, que quer fazer toda a reforma, né, do Forte Itapema, mas ainda estamos tentando arrumar uma pessoa especializada, né, Coronel Secomandi, em projetos para fortificações, para que sejam especializados, porque não pode ser um simples arquiteto, tem que ser uma pessoa que entenda, né, de tudo isso, né, Coronel? A exemplo de outras fortificações ao redor do mundo, existe a possibilidade dali no Itapema, até pela facilidade maior do acesso, se ter alguma coisa um pouco mais relacionada a entretenimento, por exemplo, restaurante ali, uma coisa mais voltada para esse tipo de serviço, lógico que resguardando o aspecto histórico, o valor histórico, as visitas, isso pode haver esse tipo de... Não, precisaríamos ver no projeto, né? O problema ali é que ali, na verdade, ela está com a alfândega de Santos. Ela faz parte ali da Receita Federal, que é da parte da Receita Federal. As embarcações eram guardadas ali. Então, a maior parte, manutenção, tudo o que tem lá dentro é exatamente isso. Então, você tem as rampas para o barco subir, tudo direitinho. Só que quando fizeram o tombamento, tombaram também um pórtico que tem ali. Então, não pode se mexer no pórtico. Isso. Então, as embarcações modernas, que são muito altas, já não conseguem entrar ali. Passar, então, aquilo ficou um pouco
um pouco abandonado, até mesmo porque não se faz mais recuperação das coisas, né? Você é feito por empresas especializadas. Então aquela parte ficou um pouco abandonada. E a parte da fortificação em si, ela está absolutamente inteira. O que tem de errado ali é aquela torre que fizeram no meio. Então aquela torre não é do projeto original. Não é do projeto original. É de Aquilo quando? era uma torre exatamente para poder chamar, como se fosse um farol? Um farol, é um farol. Então foi colocado ali. Foi colocado em cima da fortificação. Então aquilo Esse não farol. é Não parte é, do não projeto é, original. não é do projeto Essa original. fortificação, ela é de que época? Ela é quinhentista, ela é redonda. Na verdade, é em cima de uma pedra, fizeram uma estrutura redonda de proteção. Servia como um ponto de observação ou também servia como uma na verdade, se você olhar bem o mapa, ela está exatamente onde o canal de Bertioga chega no porto. Então não está ali por acaso, é um Não ponto tá ali estratégico por acaso, exatamente. Tanto de observação quanto de guarda. Isso. E aí, dali para você chegar na base aérea, aquele terreno todinho até chegar à base aérea, onde vai ser um futuro aeroporto, eu já escrevi sobre isso também, se ocupasse, tem até campo de futebol ali, se ocupasse, limpasse aquela área, quem fosse pegar o aeroporto era mais fácil sair do lado de cá, onde os navios de cruzeiro param na frente da fortaleza, pode ver. Perfeito. Tá? Então, atravessou ali e por um caminho você chega rapidinho, mais rápido do que ir talvez de outra maneira. Até mesmo porque a entrada pelo canal, na base aérea, ela é uma entrada militar, aquela parte ficou... É uma entrada restrita, né? Isso. Então, quer dizer, na minha concepção, o mais fácil é você atravessar para a Fortaleza e dali você seguir, dá 500 metros mais ou menos, tem ruas, naturalmente, mas também tem maneira de você chegar lá. E aí, se a gente fizer um exercício de memória espacial um pouco mais, a gente lembra que o Concais fica mais ou menos ali na altura da Senador Dantas, da Rodrigues Alves. Se o túnel, por exemplo, tão famigerado túnel, fosse por ali, passaria-se pela Fortaleza do Itapema e o acesso rápido para o aeroporto metropolitano. Então, a pessoa podia chegar de avião, tomar um navio, voltar do navio, tomar um avião, né? Maravilhoso. Seria em Havana, né? Em Havana. É assim. Já fui fazer palestra lá também, por causa de fortificações, claro. Mas em Havana, você praticamente sai de um lado ao lado de um forte e chega do outro lado num outro forte, num túnel. Lá tem túnel que nós não conseguimos fazer em Havana. Em Havana temos túnel, em Santos e Guarujá. Você passa de um lado para o outro, tem praticamente a mesma distância ali, né? E a mesma configuração, mesma configuração, é a entrada do... Né? Tanto que quando houve a guerra com a Espanha, a guerra da Espanha com os Estados Unidos, eles afundaram o navio ali, né? Para evitar que se fizesse que entrar. E depois recuperaram tudo que tinha desse navio e colocaram nessa fortificação, que é muito bacana. Mais uma vez, das fortificações. Pitadinha histórica. Mônica, a direção lá do Guarujá também cuida de outros patrimônios, né? A gente falou da Fortaleza do Itapema. A famosa Maria Fumaça está sendo restaurada. Sim, estão restaurando. Estamos fazendo agora o jardim, que vai ser todo refeito. Como até a antiga Mariazinha cuidava, que ela punha, enfeitava com as florzinhas. As árvores foram todas podadas, porque estava tudo muito abandonado, né? Sujo, largado, então foi tudo pintado. Agora nós vamos colocar uma pessoa que possa até estar dando informações. Fizemos os 2 banners muito bonitos para serem colocados, para as pessoas estarem visitando, lendo a história, sabendo o que aconteceu, né? Era a máquina que fazia o trajeto da antiga linha das docas até Itatinga. Sim, até Itatinga. E ali ela foi colocada, que endereço que é ali? É em cima de um canal, não é? Numa avenida que tem um canal? Sim, ali no canal da Pitangueiras, exatamente. E ela fica ali, vocês revitalizaram, ela já está pronta para... Já está faltando agora o jardim, que nós vamos revitalizar também, vamos colocar uma pessoa já com a caráter, com um capzinho, como se fosse um condutor de época. Um condutor de época, né? E vamos inaugurar ela de volta. Todo final de semana vai estar aberta para visitação, né? Terminando isso, acredito que mais uns 15 dias já possa estar sendo visitada. Então já vai ficar pronta para a temporada agora de férias de julho. Com certeza. Já vai ser mais um equipamento à disposição. Estamos querendo, o secretário Paulo Fiorotto quer colocar também um toque, né? Para meio-dia tocar, como se fosse, né?
talvez uma Anunciando. fumaça, está saindo, e às 18 horas também, que foi uma ideia muito bacana. Vamos ver se a gente consegue deixar tudo isso funcionando, vai ser bem interessante, né? Para a cultura e para a identidade da região, da cidade, é muito importante conhecer a história, porque às vezes você passa em frente de um... Se não tem nenhuma sinalização, se o próprio poder público não cria os canais para as pessoas chegarem e conhecerem, aquilo ali fica como um poste, né? Você passa e você não... O que é isso? Eu não sei. Não, e é lindo ali, estava muito abandonado, os mendigos dormindo dentro, né? Tudo muito jogado. Agora a iluminação de LED que nós colocamos, ficou bem bonito, bem bonito. Vamos ver se a gente até mais uns 15 dias também está reabrindo para a população, para visita com uma pessoa ali, porque você não pode deixar aberto sem ninguém ali, né? Porque as pessoas então podem entrar naquele... Claro, visitar. No pavilhão em que ela está, as Com pessoas certeza, entram e com podem certeza. ter um contato maior com a máquina, com a Maria Fumaça, famosa. Com certeza. A gente estava falando no intervalo que a própria ilha de Santo Amaro é uma proteção natural para o Porto de Santos. Então, o português de burro não tem nada, né? Estrategicamente, o ponto aqui é perfeito, né? É perfeito. Vários motivos para a escolha. A colonização oficial começou por aqui, né? Porque o litoral do Brasil ele é muito pouco recortado. Você tem você tem a Baía Poucas de Todos os reentrâncias, Santos, né? a Baía do Rio de Janeiro e aqui e Florianópolis, né? E todas elas ocupadas por fortificações militares, né? Exatamente. Então, para você dar início a uma penetração para dentro, você tem países inimigos, no caso, né, que andavam disputando essas terras, você tinha que escolher uma baía em que ela fosse de fácil proteção. A Baía de Todos os Santos não é de fácil proteção, porque ela é muito ampla. A Baía do Rio de Janeiro também não é de fácil proteção. Aqui não, ela é muito fácil proteção, porque você só tinha entrada pelo canal de Bertioga, que também, por ali, a vela eu acho que ia ser difícil, né? Até hoje é difícil, e a entrada por onde está a Barra Grande hoje. Você chegar no porto. Por ali. Então, no litoral brasileiro, aqui então é o ponto mais ideal para se começar começar. Porque que Martim Afonso de Souza, a esquadra de Martim Afonso de Souza, que veio oficialmente para inaugurar a colonização do Brasil, porque até aí era só exploração. A colonização começou, tanto que se comemora isso, né? Ele mandou a esquadra ir desde a Foz do Amazonas até o Rio da Prata. Que foram, se não me engano, as expedições guarda-costas, para se verificar se estava havendo uma invasão no território brasileiro e também para se mapear. Escolher o lugar, que naturalmente já estava escolhido, né? Mas só daí é que veio para ficar aqui. E numa época, no século XVI, a capacidade do português de cobrir esse nosso litoral, que é muito grande, e aí detectar um ponto, porque a gente não pode esquecer que a vegetação não é como nós vemos hoje, era mata densa, e eles tinham que realmente entrar nos lugares, nos igarapés, nos braços de rio, para ver se realmente tem uma ligação, a gente pode ficar aqui. Tanto que a intenção era se começar a colonização por São Vicente, mas eles tiveram que abandonar por conta também de problema geográfico, né? De defender aquela parte ali. Na verdade, o primeiro porto, né, que é o porto não organizado, que é porto organizado, começou no século XVIII. Mas o primeiro porto era na frente da Fortaleza da Barra. Era ali que paravam os navios. Isso também é uma característica, digamos, mundial. Você tinha o porto num determinado lugar e a cidade longe. Você fazia esse trajeto a pé, pela praia. Então, os navios paravam ali e as pessoas iam para São Vicente a pé pela praia. Então, como era na cidade do Panamá, no antigo porto da cidade do Panamá. Também, exatamente. No Panamá... E que teve uma... Foi o Francis Drake ou foi Drake foi lá e... O Cavendish? Não, foi Drake. Arrasou toda a cidade. Que estava tudo exposto ali, né? Exatamente exposto. Ela mudou para outro lugar, onde hoje esse outro lugar, que é o mais alto, é um promontório também, hoje é onde funciona. Ali só funciona os órgãos do governo do Panamá. E até hoje, né? Desde a colonização até hoje. Provavelmente é o ponto mais seguro. A cidade mesmo, né? A cidade e o canal já é uma terceira cidade.
Porque ali realmente era um ponto... Já fiquei em hotel ali, seguro. 40º, não sei quanto andar. Pô. Na nova cidade do Panamá. Na nova cidade. Então, Panamá teve 3 cidades praticamente, né? Mas a mais segura, acho que continua sendo essa da Cidadela do Promontório, né? Exatamente. A importância da capacidade tecnológica dos colonizadores era muito grande. Numa época que se construía tudo na mão, né? Se você considerar que Portugal, naquela época, devia ter mais ou menos uns 6 milhões de habitantes. As mulheres não participavam de baixar para 3. Pois é. E dos que participavam, mesmo se fosse 60 mil, não é nem isso. Os idosos, crianças? Uma quantidade muito pequena, né, de pessoas. Puxa. E se tivesse que escolher hoje, se ainda tivesse defesa em posições fixas, seriam as mesmas posições praticamente. Isso que eu ia te perguntar. Não mudou nada em relação à estratégia defensiva do século XVI para o século XXI? Se fosse defesa em posição fixa, hoje não existe mais isso. Hoje a defesa é em posição virtual, você entra e sai. Elas ficam... Por isso é que as fortificações não têm mais finalidade já na Segunda Guerra Mundial já não tinha mais finalidade nenhuma, né? Era um marca-ponto fixo e com aviação. Né? É até mais fácil de serem atingidas e colocadas fora de combate. Hoje, as fortificações elas têm um caráter de guarda. As fortificações que estão na mão do Exército, que são poucas, elas, na verdade, elas hospedam uma unidade moderna. Hospeda. É apenas como se aquilo fosse um hotel, vai a unidade moderna, vai lá. E, normalmente, por exemplo, que é o caso do Itaipu e o caso dos Andradas, a ocupação, vamos dizer, na parte militar, não é no sítio histórico. Então, você tem um sítio histórico, que são em morro, né? Ela ocupa a parte baixa, perto da praia. A Fortaleza da Barra faz parte do complexo da Fortaleza dos Andradas. Não tem nada, alguma coisa. Apesar de estarem em lados opostos da ilha, não fazem parte não é o mesmo complexo. Não, do complexo de defesa, sim. No complexo de defesa, sim. Então, a Fortaleza da Barra ela foi desativada mesmo em 1902, quando surgiu a tropa que estava ali foi para a Fortaleza de Itaipu. Então, até 1902, a defesa e a guarnição permaneciam ali. Isso. E aí se construiu, com a tecnologia que você estava falando antes de começar o programa, semelhante mais ou menos à que foi construída na linha Maginot, lá na França. No caso dos Andradas. Que é a chamada cortina invisível, quer dizer, fica tudo subterrâneo, vale a pena conhecer aquilo lá. E os canhões então saíam? Você tem elevadores para levar a munição para cima e só os obuses ficam em cima. Então nós passamos aí até com o Vitor Hugo. E é de difícil reconhecimento? Você não consegue ver. Por exemplo, se você consegue ver porque ele foi limpo exatamente para visitação. Agora os outros 3 você passa de helicóptero ali e não consegue ver. Porque não é canhão aquilo do coisa, são obuseiros. O obus ele atira na vertical. Né? O canhão atira mais ou menos assim. 45 graus. Isso, o obus não atira assim porque cai em cima. Né? Ele tem uma tiro inclinação vertical. Tá? Então ele não precisa de espaço limpo para poder atirar, porque ele atira para cima. Porque a intenção é fazer uma trajetória, uma parábola maior para tentar atingir a aviação que eventualmente esteja por ali. Não é aviação, uma outra... Uma embarcação, tiro vertical. Ela atira para cima, ele sobe, porque a defesa ali é a defesa de costão. Então o costão está lá embaixo, então você tem que atirar para cima para ele descer no costão. Mas esse sistema defensivo, tanto no passado quanto até recentemente, começo do século XX, era para proteger o Porto de Santos. Para proteger o Porto de Santos, com certeza. Que é a área estratégica. Na verdade, para proteger a capitania na época, né? E hoje o Estado. Mas mais recentemente. É o ponto de entrada. Até a Segunda Guerra operou ali. Sim. O Forte. Então, na Segunda Guerra. Até o Forte São João teve tropa lá, né? Na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra. Teve. Até para proteger essa entrada do Porto proteger a entrada contra os alemães não dá para proteger, não. Mas era pelo menos para. Submarino, agora só uma curiosidade histórica. Um submarino ali na Segunda Guerra passaria no canal da Bertioga? Não, poxa, não passa nem navio ali. Mas ele além de ser cheio de meandros, né? A profundidade é muito curta. A profundidade é muito pequena e também tem muito banco de areia. Quer dizer, você não consegue passar por ali. Então era uma preocupação, um excesso de zelo. Um excesso de zelo.
Agora, chegou-se até em pensar na época, né, não chegou a fazer, você atravessar uma corrente minada entre a Fortaleza da Barra e o Forte Augusto. Aí você fechava a entrada do porto, né, porque a corrente fica para baixo do nível, né, e ela minada. Então, mas não precisou, porque... Quer subir, mas ali no nosso canal, no canal do Estuário de Santos, ali na entrada, ali então, sim poderia se pensar numa... No submarino. Mas não foi. O submarino não, porque não passa 12 metros ali, né? Profundidade hoje. Mas uma embarcação, então. É mais para navios mesmo, né? Perfeitamente. Coronel, diga. Eu gostaria de tocar num assunto que ela vai tocar. Fique à vontade. Isso lá, talvez. Faça, então, seja o jornalista, faça a pergunta. Não, é a respeito de uma sugestão, de uma ideia minha, ideia que a gente... O castelo lá de Barcelona, Montjuïc, que está com um projeto junto com a Fortaleza da Barra, o castelo de Montjuïc tem uma associação de amigos civis. Essa associação de amigos é que gere praticamente os eventos da fortificação. Porque, por exemplo, se você quiser contribuir com a prefeitura, com ela, esse dinheiro vai entrar para a prefeitura, é meio complicado. Uma burocracia. É uma burocracia. Então, você tendo uma associação de amigos, essa associação de amigos, que ela vai discutir isso lá com o Vitor Hugo, essa associação de amigos é que passa praticamente a gerir. Só que a proposta é fazer uma associação de amigos, não pessoas físicas. Por exemplo, aqui a TV Com pode entrar de sócio. A ideia não é que a TV Com tenha que estar contribuindo. É que quando ela disser, olha, vai ter uma programação aqui, dá para fazer cobertura, tudo bem. Olha, nós estamos precisando de tinta para pintar. É assim, coisas pequenas, porque não tem nada para fazer. A parceria... Claro. É parceria. Se você tiver várias empresas que possam fazer isso, por exemplo, um encontro de um clube desse, um clube de servir, fazer o encontro lá. Claro. Então, se ela for associada, ela pode ocupar o espaço para fazer esses encontros. Então, eu acho que isso funciona muito bem em termos de fortificações, porque todo mundo quer colaborar, mas você pegar a pessoa física é complicado. Agora, a pessoa jurídica já é mais fácil, porque ela colabora com um trabalho que ela sabe fazer, como é o teu caso. Como é que está esse projeto, Mônica? Está em andamento. Nós estamos aqui... Ela vai discutir isso agora com o Vitor Hugo. Nós vamos ter uma reunião agora na quinta-feira, lá no IFAM. Foi um projeto que o Coronel Secomandi, que também deu essa ideia para a gente começar. Como sempre, ele é uma pessoa maravilhosa, cheia de ideias e me ajuda muito, né? Então, acredito que seja muito bom, porque todos assim podem estar usando o espaço da Fortaleza, né? Para fazer eventos, como você falou, Mônica, fazer uma sessão de fotos, sim. Teve uma época desfile de moda. Sim, um casamento, sim. Todas as coisas podem ser feitas. Temos um espaço lindo lá, né? Uma locação para um filme, para uma produção de época. Que ali me corrija, Coronel, se eu estiver errado, o desenho, a configuração ali não foi alterado, né? Não teve nenhuma intervenção que descaracterizasse a arquitetura A intervenção maior lá foi no telhado, evidentemente, mas pela Convenção de 1964, na Itália, essa convenção internacional, se você fizer uma intervenção, você tem que deixar a marca do seu tempo. Então, aquele telhado ele é apenas um guarda-chuva apoiado nas quatro pontas de umas ruínas. Isso é tão importante que aquele projeto que está ali, se você olhar para cima, você vê o século XX, não o XXI, foi projeto do Lúcio Costa, pô. Lúcio Costa que projetou aquela cobertura desse jeito. E que, na verdade, então você teve que ser o mais deixou simples a marca e do sutil século XX do que foi feito ali naquela época. Que antigamente era madeira de lei, era pau-brasil, você não ia fazer o telhado nunca, né? Então... E ali o complexo da Fortaleza, ela tem uma capela ou é uma igreja? Tem uma capela. Uma capela. Uma capela. Na capela tem um painel do Manabu Mab. Lindo. Que já, olha, na época que eu estava na universidade, ligaram de Brasília,
o embaixador da Embaixada do Japão, porque os japoneses queriam ir ver o painel do Manabá. Os japoneses sabiam que tinha um painel aqui, nós Você não. vê, nós não, né? Quanta riqueza no lugar tão conhecer. pequeno, né? Você tem várias, assim, o Lúcio Costa tem a própria história da criação e da construção da fortaleza, que remota ao tempo da unificação das coroas, Portugal e Espanha. Tem o painel de um artista japonês. Que século? 20, 19? Você sabe que a 400 metros de um dos pontos mais valorizados de Santos tem uma trilha espetacular. Maravilhosas trilhas que trilha temos espetacular lá. E protegida. Você pode ir tranquilo lá que não vai ter ladrão, não tem nada, porque é uma trilha dentro da área fortificada. Gente, dá para chegar na Ilha das Palmas, ali, da Fortaleza? É espetacular aquela trilha. Por essa trilha ou não? Como? Consegue-se chegar à Ilha das Palmas, ali na ponta Não, a trilha é dentro, porque ali é um morro. Dentro. Né? Dentro, você tem um morro, depois ele tem a cortadura. A cortadura é para separar a fortaleza do resto do morro. Tá? Então foi feita uma cortadura ali. Nessa cortadura para cá é toda murada. Então, e aquilo é um morro. Lá em cima tem as ruínas de um paiol, que é espetacular. E ali esse paiol que fazia parte da fortaleza embaixo. Ali tem o primeiro ar-condicionado daqui da nossa região. Mais uma informação Sabe histórica. Por quê? Por quê? Porque, por exemplo, lá em cima, o paiol, ele é cravado na terra. Antes do senhor, o que é um paiol? Explique para o meu telespectador. O paiol é onde você coloca a munição e os explosivos. E que tem que ficar afastada. E tem que ser refrigerado. Como é que a gente vai refrigerar um negócio desse? Então você tem uma parede enorme dessa largura, assim, mais ou menos, de fora, depois um espaço equivalente a essa cadeira e uma segunda parede para dentro. Então esse espaço fora é que fazia a circulação do ar, aqui dentro era mais coisa. E para respirar, o corte nas pedras é feito assim. Em V, porque o rato não consegue fazer essa curva. O rato não consegue entrar. Não consegue entrar. Mas o ar consegue. Mas o ar consegue. Entendeu? Já refrigerado por esse espaço que você tem, como varanda, né? Tipo varanda. O sol não bate ali. Aqui, o calor, ele é refrigerado em volta. Ele segurava o calor e tinha uma circulação de ar mais fresca no entorno para poder manter aquela. E ela é colocada no meio de forma que se explodia para cima, não para o lado. E o paiol é mais ou menos da mesma época da construção da fortaleza? O paiol inicialmente era onde era a capela. Provavelmente era muito perigoso, Sim, então foi lá para cima. Então ali tem uma trilha que você tem para chegar lá. Vai pela cortadura, que tem uns 400 metros mais ou menos, passa no Portão Espanhol, fica por dentro do Portão Espanhol, sobe o morro e desce depois atrás da fortaleza. É espetacular aquela trilha. E agora o Exército teve lá, cortou tudo, revitalizou. Falta muita coisa para arrumar, mas já dá para fazer. Primeiro passo, já fizeram a pintura ali da parede, né, voltada para o mar. Ainda estamos terminando, ainda falta terminar, porque é muita área para ser coberta. Coisa, né? E ali você tem que descer com... Tem que ser cordeiro? Cordeiro. E não é todo mundo... Né? Tem essa habilidade. Que faz e também tem um problema do preço, né? Por exemplo, se você, olha, olha, a gente está vendo as imagens da fortaleza. Isso, no meio daquela mata ali. Antes, então, à esquerda do vídeo, a capela ali era foi ali o primeiro paiol. Aí ele foi para cima do morro. Aquele é um morro bem pronunciado. E depois ali foi feita a capela com o painel do artista japonês. Isso. E aí a gente aproveita para falar, como a Mônica tocou na questão do cordeiro. A contribuição de um parceiro, de uma empresa parceira, poderia... Olha, eu tenho as pessoas, eu tenho material. Como é que eu faço para o nosso secretário parece que já conseguiu um pessoal agora, não sei te dizer o nome exatamente, que vai nos ajudar a terminar a pintura. Era até para ter sido feito semana passada, mas como choveu... Já começou até. Então, vamos ver. Acho que essa semana a gente consegue terminar, ficar tudo bonito para começo da Semana dos Museus, quem sabe. Maravilha. Né? Mônica Dage, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada a você. Assim que tiver novas informações a respeito, não só do prêmio de patrimônio da humanidade, mas outras informações a respeito da Fortaleza ou de outros equipamentos patrimoniais históricos do Guarujá, por favor,
Nós estamos aqui ótimo. à disposição. Eu gostaria de convidá-lo para participar conosco, fazer uma trilha. Vamos lá, para a gente estar conhecendo, né, Coronel? Isso. Vamos ver o paiol, vamos ver tudo, né? Agora, Vamos ver ao vivo o que falamos aqui. Exatamente. Isso. Agora, nós fizemos um vídeo da abertura dessa trilha. E está na internet. Tá eu botei o site no meu nome. Eu botei quando eu fui abrir esse site educacional, e só tem isso, pode copiar o que quiser, não tem nada. Está ali para ser compartilhado. Claro. Está ali para ser compartilhado. Aí disseram, poxa, a melhor coisa é você botar no seu nome, porque aí todo mundo vai ficar mais fácil. Então é www.secomande.com.br /Fortaleza da Barra, tudo junto. Quando entrar nesse coisa, tem esse livrinho, e no final do livrinho tem uma abertura. Da trilha. A trilha, como é que ela foi construída. Maravilha. Só que o locutor não é muito bom, fui eu, né? Não, mas não tem problema. O que importa é abrir esses novos caminhos aí, principalmente na questão da preservação da memória e da cultura do Brasil e de Portugal e de Espanha, que também fazem parte dessa nossa linhagem. Mônica Haddad, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Elcio Secomandi, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado principalmente a você, telespectador. O TV Com Debate fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.